Começa agora mais um boletim Busão em Jogo. E hoje os São Paulinos estão mais felizes. O garoto de 108 milhões de dólares voltou e o São Paulo goleou a Ponte Preta. E na Vila Belmiro o chororó foi grande, mas o Santos venceu o Corinthians. Um minuto e voltamos já já com estas e outras notícias do Brasileirão. Quality Financiamentos, a melhor opção para você financiar o seu ônibus. Para conhecer, acesse o site www.qualityfinanciamentos.com.br ou ligue no telefone 11 4438 0663. Estamos de volta e agora com os resultados da última rodada, ou seja, a penúltima rodada do primeiro turno da Série A e B. E os resultados da Série A foram os seguintes. O Fluminense recebeu o Sport e venceu por 1-0. O Náutico venceu ao Bahia por 1-0 também. E o São Paulo voltou a vencer. Os garotos da seleção voltaram e ele aplicou a goleada de 3-0 sobre a Ponte Preta. E lá na Vila Belmiro a coisa esteve feia. O juiz errou, mas o Santos saiu vencedor. 3 para o Santos, 2 para o Corinthians. Grêmio venceu o Figueirense por 4-0. Figueirense que, se não tomar jeito, vai cair para a segunda divisão. E o América Mineiro conseguiu uma belíssima virada em casa sobre o Botafogo. Venceu por 3-2. Saiu atrás no marcador e conseguiu virar para 3-2 e permanece na primeira colocação da Série A. O Coritiba também aplicou uma goleada em casa sobre o Cruzeiro, que não toma jeito. O Cruzeiro vem caindo na tabela assustadoramente, tomando goleadas sobre goleadas, e desta feita foi para o Coritiba. E o Flamengo, no clássico carioca, Flamengo e Vasco, o Flamengo saiu vitorioso por 1-0. E a Portuguesa recebeu o Internacional, que está querendo ali entrar para o G4, e empatou por 1-1 e impediu que o Internacional subisse na tabela de classificação. E a surpresa ficou por conta do Palmeiras, que perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1. A coisa anda preta lá para o lado do Palmeiras, né? E o São Paulo também ganhou com mais um gol de Rogério Ceni, que se redimiu dos últimos resultados aí que foram negativos para o São Paulo, né? Agora está voltando o pessoal da seleção, voltaram o pessoal que estava no departamento médico, tem mais alguns para voltar, o Luiz Fabiano também, e o time deve melhorar nas próximas rodadas. Aliás, a próxima será a última rodada do primeiro turno da Série A, em que o Atlético permanece na primeira colocação com 42 pontos, seguido de Fluminense com 39, Vasco 35, Grêmio na quarta com 34, e ali pertinho tem o Internacional com 31, e o São Paulo com 28. Então, o Atlético Mineiro ainda tem um jogo a menos, né? Tem um jogo atrasado com o Flamengo, né? E está com 42 pontos. Então, já podemos dizer que o Atlético Mineiro fecha o primeiro turno na primeira colocação, né? E lá embaixo, lá na zona de rebaixamento, em 17º encontra-se Bahia, com 16 pontos, seguido de Atlético Goianiense com 18, no 18º lugar com 15 pontos,
O Sport em 19º com 14 e o Figueirense na lanterna em 20º lugar com 11 pontos. A coisa está feia lá para o Figueirense, muito embora os outros clubes lá de Santa Catarina que disputam a Série B estão bem, né? Inclusive o Avaí vem subindo na tábua de classificação. O Figueirense deve cair, eu acho que não tem mais jeito, ele deve voltar para a Série B. Bom, meus amigos, na próxima quarta-feira não haverá rodada da Série A por conta da rodada da Sul-Americana, em que os clubes do Brasil se enfrentam na rodada de volta, né? Então, na terça-feira, o Vasco recebe, aliás, São Paulo recebe o Bahia, podendo perder por 1-0, uma vez que no jogo de ida venceu por 2-0, né? O Palmeiras também recebe o Botafogo. E como venceu o Botafogo lá no Rio por 2-0, também pode perder por 1-0. E o Curitiba, né, que joga com o Grêmio, perdeu em casa por 1-0 para o Grêmio, e o Grêmio joga lá no Rio Grande do Sul, no jogo de volta, podendo empatar em casa para passar para a segunda fase, né? Então, estas foram as notícias da Sul-Americana. Não teremos rodadas na quarta-feira, né? Então, nós vamos esperar para comentar também na próxima quinta-feira tudo o que aconteceu na Série B e na Sul-Americana, né? Agora vamos fazer mais uma pausa para nossos patrocinadores e voltamos já já com notícias da Série B. Fique aí. Está pensando em fazer uma reforma ou investir em um novo negócio? Então corra para o Pan-Americano. O Pan refinancia o seu carro ou o seu ônibus. Vá até a Rua Oratório, número 1887, em Santo André, e fale com um de nossos representantes. Ou ligue 11 4472 5432. Dado o recado dos nossos patrocinadores, passamos a falar de Série B. E que houve mudanças no G4. Na Série B, jogou e venceu por 2-1 o Vitória sobre o Joinville. O Joinville que vem subindo, já está no G4, precisava se firmar, mas perdeu para o Vitória, que assumiu a primeira colocação. A seguir também o Avaí, que está subindo bastante, é mais um clube de Santa Catarina, que deve subir para a Série A em 2013, venceu o Barueri por 2-1. O Guarani aplicou uma goleada de 4-0 sobre o CRB. E o Guaratinguetá ganhou do Ipatinga por 3-1. O Ipatinga, que vinha de 3 vitórias consecutivas, querendo sair da zona de rebaixamento, desta feita, para a tristeza da Luciana, perdeu por 3-1. E o América Mineiro e o América do Rio Grande do Norte, foi o encontro entre os Américas, não saíram do empate de 1-1. Já o Goiás recebeu o São Caetano, que está bem também, lá na terceira colocação no G4, empatou em 0-0 em casa com o São Caetano. O Atlético Paranaense venceu o Criciúma de Santa Catarina por 1-0. Esse jogo que eu tinha certeza que o Criciúma iria vencer, aconteceu o contrário, porque se o Criciúma vence, ele permaneceria na primeira colocação. Assim cedeu a primeira colocação para o Vitória, né? E a seguir o ABC, em casa, recebeu o Boa e perdeu por 2-1. O Bragantino também
não tem jeito. Recebeu o Ceará e perdeu em casa por 3-1 também, decepcionando a sua torcida, né? Já o Asa recebeu o Paraná Clube e empatou por 1-1. Então, houve uma modificação na tabela de classificação da Série B no G4, né? O Vitória passou a 41 pontos e liderou. Em seguida, em segundo, vem o Criciúma com 39. Em terceiro, São Caetano com 34. Em quarto, o Joinville com 33. Aqui temos dois clubes de Santa Catarina já no G4, Joinville e Criciúma. Seguido em quinto, o Goiás com 33. Em sexto, o América Mineiro com 30. E em sétimo, aí pertinho do G4, mais um time de Santa Catarina, o Avaí com 30 pontos. Então não será nenhuma surpresa se em 2013 nós tivermos 3 clubes de Santa Catarina na Série A. Muito embora o Figueirense que está na Série A este ano, possa cair para a Série B em função dos maus resultados que vem obtendo, né? No outra ponta da tabela da Série B, nós temos em 17º o Bragantino com 15 pontos. Em 18º, o Guaratinguetá com 12. Em 19º, o Ipatinga da Luciana com 10. Em 20º, o Barueri também com 10 pontos. Estes são os clubes que podem cair para a Série C em 2013. A coisa anda feia aqui para Barueri e Guaratinguetá e Bragantino. São 3 times de São Paulo, do estado de São Paulo, que, pelo que tudo indica, não vão se manter na Série B para o ano de 2013. E o Ipatinga também, né? Que vem patinando e não sai aqui da zona de rebaixamento, né? Bom, isto foi tudo o que aconteceu na Série B, né? Nessa rodada que iniciou-se na terça-feira e fechou na sexta-feira. A próxima rodada, que também terá início amanhã, terça-feira, e vai se fechar na próxima sexta-feira, terá os seguintes confrontos. Em Santa Catarina haverá um clássico, que lá vai sair faísca. Criciúma e Avaí duelam entre si, o Criciúma buscando a primeira colocação e o Avaí querendo subir para o G4, né? Jogará também Barueri e Guaratinguetá. E o Ipatinga receberá o América Mineiro. Veja só, o da zona de rebaixamento, né? E o América Mineiro que está lá, a intermediária, né? E o Ceará receberá o Vitória que vai querer ganhar para se manter, para fechar o primeiro turno na primeira colocação, né? E o Ceará que não anda lá, aquelas coisas, não anda muito bem das pernas, né? E o Joinville receberá o Goiás e pretende ganhar o Goiás em casa para se firmar no G4, né? O São Caetano também se encontra no G4, receberá o Guarani. O Paraná, lá também haverá um clássico, né? Jogarão entre si Paraná Clube e Atlético Paranaense, né? Os dois times também não estão muito bem na tabela, né, de classificação, e acredito que nenhum dos dois possa subir para a Série A em 2013. O América do Rio Grande do Norte receberá o ABC. O CRB receberá o Asa. E o Boa receberá o Bragantino.
estes serão os jogos da Série B que acontecerão esta semana, né? Vamos torcer aí para que os clubes de Santa Catarina permaneçam no G4, né? Aí tentando chegar na Série A em 2013. Bom, isso tudo foi o que aconteceu na Série B. No meio da semana, como já falei, não teremos rodadas da Série A por conta da Sul-Americana, né? Vamos ver como fica, se o São Paulo provavelmente deve passar, porque pode até perder por 1-0. O Palmeiras, acredito também que passe para a segunda fase, né? Agora a briga vai ficar lá por conta de Grêmio e Curitiba, né? O Grêmio que venceu o Curitiba por 1-0 lá nos domínios do Curitiba e agora o recebe lá em Porto Alegre, podendo empatar para passar para a próxima fase. Bem, meus amigos, era tudo isso que tínhamos para esta rodada e estaremos de volta aqui na próxima quinta-feira para comentar tudo o que aconteceu no meio da semana. Portanto, não esqueçam, nós estaremos sempre aqui às segundas e às quintas-feiras. Não esqueçam, estejam conosco. Até lá e um abraço.